Pela presença e quem nos acompanha, como sempre tem acompanhado pela TV Senado, muito obrigado por essa ajuda, esse apoio que foi dado durante a realização da CPI, que não acaba hoje. Nós vamos, o senador Márcio Bittar vai ler, que não acaba hoje. Nós vamos, o senador Márcio Bittar vai ler o relatório, vamos abrir vistas. O senador Confúcio já adiantou e a gente ia fazer de ofício, abrir vistas aos senadores e o prazo de 5 dias para que nós possamos, então, ter o final e o senador Márcio possa finalizar. Havendo o número regimental, declara aberta a 31ª reunião da comissão criada pelo requerimento do Senado Federal, número 292, de 2023, para investigar a liberação pelo governo federal de recursos públicos para ONGs e OCIPs, bem como a utilização por essa entidade desses recursos e de outros por ela recebidos do exterior, a partir do ano 2002 até a data de 1º de janeiro de 2023. A presente reunião, conforme convocação, é destinada à apresentação do relatório final. Antes de passar a palavra ao senador Márcio Bittar, eu queria prestar um pouco de conta a vocês que estão aqui no plenário e a quem está nos vendo sobre a nossa ida a São Félix do Xingu. TV Senado transmitiu direto, e nosso agradecimento aqui à TV Senado, aos repórteres, os homens e mulheres que estiveram conosco, e a direção da TV Senado, pela grande ajuda que nos deram. Lá nós ouvimos o lado frágil, como sempre temos escutado, aquele lado dos agricultores, das agricultoras humilhadas, expulsas, casas incendiadas, casas derrubadas, a Guarda Nacional usando toda a sua força contra esses brasileiros. Nós já sabíamos, mas vimos, fotografamos, filmamos, ouvimos, e eu queria mostrar pelo menos 2 vídeos aqui para vocês. Um deles são 2 caciques, Paracanãs, é o cacique Caré, Paracanãs, que eles foram lá nesse encontro, e eu perguntei se os indígenas têm algum problema com os agricultores, se os indígenas estão querendo mais terra, e ele não respondeu. Ele não respondeu do seu ponto de vista, dizendo que não tem nada, que eles não querem mais terra e que não tem problema com os agricultores. Para que você, brasileiro, saiba, eu sei que isso aqui não vai interessar muito à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal, porque eles não estão ouvindo esse outro lado, mas é missão nossa mostrar aos brasileiros e brasileiras. Eu queria mostrar o vídeo número 2, depois eu mostro mais 1 ou 2 vídeos, no máximo 3. Eu estou aqui para falar para todos vocês me ouvir. A sofrimento nosso não está fácil, entendeu? A gente usa essa água. Estou aqui para falar para todos vocês me ouvir. A sofrimento nosso não está fácil, entendeu? A gente usa essa água para beber. Cadê o responsável? O povo indígena. Olha aí, você está vendo? Todo mundo está vendo aí? Aí a FUNAI fala que indígena está passando bem. Eis que está passando bem. Em nome desses indígenas é que eles estão atuando. E olha os indígenas que eles usam como desculpa. Cacique indígena que está dizendo. Aí eu, como ele não falou ao que a gente estava querendo ouvir, eu perguntei. É o vídeo número 3. É o vídeo 3. Aí eu fiz a pergunta a ele. Eu vou interromper só um instantinho, porque o cacique Caré Paracanã, aquele, eu tenho uma pergunta para fazer a ele, e ele no discurso não disse. Cacique, vocês índios têm alguma coisa a opor à ocupação, ao trabalho dessa gente que foi expulsa de sua terra? Não. Não. Não, nunca aconteceu. Quero falar para vocês que estão aqui, porque eu, completamente, a favor de vocês, eu quero que vocês continuem permanecendo no setor onde vocês estão, entendeu?
Porque não é só a gente que precisa da terra. Todo quem mora aqui precisa da terra. A FUNAI, ONG, fica usando o nome do povo indígena. Nós precisamos estrutura dentro da nossa comunidade. Nós precisamos água potável dentro de onde a gente mora. Existe milhões, a FUNAI movimenta milhões de dinheiro no nome dos povos indígenas, milhões, e esse dinheiro não chega para poder atender a necessidade dos povos indígenas. Não chega. Queremos a nossa autonomia para a gente produzir, levar qualidade de vida, água potável, moradia para nossas comunidades. E chega. É isso que eu tenho a falar. Tem que acabar com essa ideia de dizer que o índio é contra os colonos, é a sociedade contra os indígenas. Nós somos brasileiros, nós somos donos do Brasil. Tá aí, são dois líderes Paracanã dizendo o que eles querem e pensam, e não o que as ONGs estão dizendo, o que as autoridades estão dizendo. Vocês podem perceber a tremenda injustiça e manipulação que está acontecendo lá na terra do nosso amigo Zequinha, nosso senador Zequinha. Pois não, senador Zequinha. Como nós temos muita gente aqui, incluindo a imprensa, que de repente não conhece a realidade lá, essa situação não corresponde à terra original. A terra indígena Pitereua original está lá, intacta, sendo utilizada pelos indígenas, que mesmo não sendo de lá, mas são indígenas, foram para lá, colocados e estão lá muito bem. Esse problema é em cima de uma expansão, né, de área indígena. A terra indígena original são 266 mil hectares e a expansão são 507 mil hectares. Nessa expansão de 507 é que se atingiu esses moradores que já estavam lá, não é? É por isso que o índio está falando, não queremos que ninguém saia, continue aí, porque eles já estavam lá quando... E aí aquele problema, né? A imprensa aqui diz, invadiram terras indígenas, é o contrário, foi a expansão da terra indígena que invadiu, não é, a área dos coitados produtores que estão lá. Outra informação, só para deixar todo mundo bem com relação àquilo. Houve dois marcos temporais lá. Um que ia até 2001 para dar aquela cobertura do Poceiro de Boa Fé. Nessa primeira etapa até 2001, nós temos mais de 400 famílias e só algumas foram indenizadas. Ponto. Na justiça, as associações conseguiram pegar esse marco temporal de 2001 e puxar para 2004. Quando estende até 2004, senador Márcio, entram mais 793 famílias. Quer dizer, você tem, digamos, dessas 400, umas 300 que não foram indenizadas. Mais 793, você tem 1.000 e tantas famílias que sequer foram identificadas, avaliadas os seus bens e as suas benfeitorias lá na terra, para poder obedecer à lei e a algumas decisões judiciais que o governo precisa, a FUNAI precisa indenizar. Por mais que seja pouco, mas o cara tem uma casa, o cara plantou cacau, que é uma região muito boa de cacau, todo mundo produz, o cara tem um pouco de pasto que cria algum gado, o cara tem cerca, tem curral, tem benfeitorias de um modo geral, e vive ali e se mantém daquilo. O que nós assistimos lá hoje são essas 1.000 e tantas famílias que estão sendo expulsas, expropriadas, sem nem sequer se avaliar o que eles fizeram e construíram ao longo de suas vidas nesse pedaço de terra. Não é? Isso é muito chato, injusto, e eu acho que as pessoas têm o prazer de duas coisas. Primeiro, fazer a coisa errada. Segundo, pisar no seu semelhante, que é menor, que é pequeno, que não tem força. Muito obrigado. Okay. Uma forma de agradecimento a todas as mulheres brasileiras, e por onde a gente passa, as mulheres assumem a defesa e assumem mesmo
essa revolta. E como homenagem a essa mulher, a Marcilene Frutuoso. Que mulher, que mulher. A gente não está aqui para se vitimizar, lamentar, ninguém tem nada a ver, mas a barra pesa. E todas as vezes que a barra pesa, a gente lembra dos curipacos, lá do Alto Rio Negro, que levaram 14 dias para nos ver. Lembra da dona Solange, lá da Reserva Chico Mendes, e agora dessa mulher. Em nome das mulheres brasileiras. Olha só o que a Marcilene Frutuoso nos disse lá em São Félix do Xingu. Aí a gente vai para o relatório. Olho para a minha bandeira e vejo escrito ordem e progresso. Preciso conhecer a ordem e o progresso nessa região, porque ainda não conheci. Vejo pessoas que vêm de longe, vem ONGs, vem a Força Nacional, vem a FUNAI, e diz que aquilo que nós construímos em tantos anos não é nosso. Não temos direito. Minha casa foi destruída. Cheguei no cômodo da minha casa. Quero falar para vocês, senadores. Quero falar para vocês da CPI. Porque o povo que conhece aqui tem costume de apanhar e já conhece a minha história. É uma vergonha. É uma vergonha. Um país como o Brasil, no século que nós vivemos, vê, minha amiga, um aparato policial na porta do cidadão, um pai de família, com um fuzil na mão de manhã cedo, dizendo: sai pra fora. Sai pra fora porque tu não tem direito a nada. E se falar alguma coisa, vai preso. Cadê a justiça? Aonde mora a justiça nesse país? Pra que nós temos presidente? Para que um Supremo Tribunal Federal que diz que faz e corre tanto atrás de justiça? Aonde está? Aonde está, meu Brasil, a justiça? Aonde mora essa justiça? A casa do pai de família derrubado. Uma mãe com 4 filhos no meio da rua dormindo sem lençol, eu tive que amparar. Cadê a justiça? Mas vem as ONGs lá de fora e acha que tem direito na nossa bandeira e no nosso país. E hoje eu tenho a esperança que nós vamos ver isso aqui sendo feito, para que seja feita a justiça. Eu quero ver a revisão do laudo antropológico. Eis aí o outro lado da narrativa, esse mundo, essa realidade brasileira. Não aquele mundo do ICMBio, do IBAMA, da Marina, aquele mundo que eles vivem, né, de forma nababesca, à custa disso aí, de expulsar as pessoas, de jogar as pessoas na rua, na miséria. Quando ela falava de ver uma amiga, porque a gente editou de uma amiga dela que foi para a rua com 4 crianças dormindo sem lençol e sem cobertor, não teve direito de levar um cobertor. Eis aí brasileiro e brasileira, para você saber o que é, isso é realidade. É aquilo que eu disse à ministra, não venha dizer que não existe, porque nós fomos lá e vimos. Isso aí. E a CPI, dia 19, encerra, mas a nossa luta vai continuar sempre, sempre. Doutor Irã sempre participando, Zequinha, Damares, que teve seu motivo para não ir. Meu amigo, o Márcio Bittar, relator, o Jaime, vice-presidente. Até o Jaime, que é normalmente calmo, fez um discurso bem exaltado lá na hora. Quase que espoca a operação. Então é isso aí, é que a gente vê. Você não sabe o sofrimento da gente. A pessoa olha para a gente com a esperança tão grande, como se nós fôssemos resolver. E a gente não pode assumir essa responsabilidade de que vai resolver. Isso aqui é o começo de uma luta que tem que ser dos brasileiros que não querem uma nação colonizada mais. Nosso trabalho não encerra aqui. O Márcio lê hoje, vai ler agora o relatório mas eu estou vendo aqui, já não tem como, cara. Até omissão de socorro
até a omissão de socorro, eu não tem como cumprir minha palavra que eu falei que ia passar para vocês agora. Mostra o vídeo número 1 para a gente já ficar mais horrorizado. E, presidente, eu quero fazer uso. Hoje, dia 20 de novembro de 2023, segunda-feira, aqui está o nosso companheiro Boquinha, ó, ele sofreu um acidente aqui na Vila Renascer. Fomos lá em cima, na base, a doutora foi lá, ó. Nós estivemos lá em cima, conversamos com 2 pessoas da Força, pedindo apoio, pedindo a ambulância, na qual lá tem, pedindo a ambulância para que deslocasse o paciente até um ponto de socorro. E eles falaram que não iam prestar esse apoio devido pontes que foram queimadas, nas quais eles nem têm como provar que realmente foi o povo aqui. Então nos deslocamos até o Exército. O Exército disse que iria fazer o que fosse possível, voltou a falar com o pessoal da Força e quando retornou para nos dar uma posição, disse que foi feito o pedido para o pessoal de São Félix estar deslocando uma ambulância aqui. Ou seja, eles têm uma ambulância lá, poderiam deslocar essa ambulância até a cidade, mas diz que não prestaria socorro. E aqui tá, nós estamos com um paciente que infelizmente sofreu um acidente e possivelmente ele está com uma fratura próximo à cabeça do fêmur, tem uma escoriação leve no crânio, mas tem essa escoriação, com muita dor. Foi faltando 15 para 1 que ele sofreu esse acidente e agora já são 3h30 e não temos nenhuma posição se realmente esse socorro está vindo ou não. Isso é bom para que as autoridades elas comecem a entender o que as pessoas aqui estão vivendo. Começou pela falta de alimento que não deixa entrar. Agora tem aqui um rapaz fraturado e eles falam que não pode prestar socorro. Pode olhar que a parte superior aqui está bem inchada. Olha, pode comparar de um lado para o outro. Tentamos imobilizar, fazer o que poderia ser feito, mas não dá para fazer muita coisa. Aqui não temos nenhum utensílio aqui de primeiros socorros. E tá aí, o rapaz com muita dor. Ninguém entra na área, porque eles falam que se entrar na área vai queimar qualquer automóvel que for pego dentro da área. E tá aqui, nessa situação. Aí nós perguntamos para as autoridades, para os políticos, isso é justo? Nós estamos com um paciente que poderia ser uma pessoa infartando e morrer. Aonde está o direito do brasileiro? Aonde está? E a gente pede respostas, pede atitudes, que olhe por esse povo aqui. É isso aí. Quanto a mim, nem todos os palavrões que eu aprendi na vida traduziriam o que eu sinto agora. Com a palavra, o vice-presidente Jaime pede a palavra antes do relatório. Jaime. E citando a nossa quase senadora Silvia, que participa de todas as nossas diligências. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os senadores Jacques Wagner, o Irã, o Zequinha Marinho, o senador Confúcio, a Silvia, a senadora Damares, o nosso relator e o nosso presidente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tinha ido lá em São Félix do Xingu, eu não o conhecia, só via. Senador Confúcio, eu sei que o senhor tem um apreço muito grande à preservação, às áreas indígenas. Todos nós sabemos que nós devemos respeitar os nossos povos originários. Mas eu quero uma coisa que, assim, eu fiquei, assim, bem atento àquilo que aconteceu tudo lá em São Félix do Xingu, vendo aqueles produtores chorando, aqueles produtores com 30, 40, 45 anos dentro de uma propriedade e serem expulsos. Senador Confúcio, aquele município do Rio de Janeiro, para quem não estiver nos acompanhando, é 43 mil quilômetros quadrados, 44 mil, chega bem a 44. São Félix do Xingu
passa de 80 mil quilômetros quadrados. A reserva indígena já homologada, sacramentada, o que tem de reserva indígena, é 53% do território daquele município. Então nós estamos falando que só as reservas já são do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Aí 25% já é área de conservação, a área de preservação. Foi para 78%, sobrou 22%. Dos 22%, vamos considerar, senador Confúcio, que o produtor, se ele não tem a reserva, estava averbado lá atrás os 50%, ele vai ter, se ele derrubou a mais, ele tem que comprar a reserva para chegar nos 50%. Será que é injusto um estado com a cidade, com toda a presença, e o produtor rural ter 11% só para ele poder desfrutar no município e ainda assim querer aumentar mais reservas indígenas? Onde nós vamos chegar com isso? Esse é o debate que foi sempre feito sobre o marco temporal. Por isso tem que chegar num denominador final, tem que acabar com isso. E nós sabemos que os nossos indígenas não querem mais terra, os nossos indígenas, nós já debatemos aqui diversas vezes sobre esse assunto. Os nossos indígenas só querem ter aquilo que é de direito deles, aquilo é direito. 14,5% do território nacional são das reservas indígenas. Eu vejo lá na COP, então está todo mundo discutindo isso aí. Por que não pagar por nossos indígenas, por essa preservação de mais de 100 milhões de hectares que eles estão preservando? Para que deixar? Porque o mundo quer deixar os nossos índios viver a míngua, morrer na miséria, ou a custa de impostos, que nós somos obrigados a ajudar os povos indígenas, somos obrigados, sim, é de nossa obrigação, do povo brasileiro. Agora, os países ricos devastaram tudo e querem colocar só nas costas do povo brasileiro, só a custa do Brasil. Por que essa COP não foi feita aqui? Eu queria que ela tivesse sido feita em Porto Velho, porque no interior não tem condição de fazer, no interior do norte do Brasil. Por que não é feita em Manaus, em Belém, Porto Velho, Boa Vista, numa capital, qualquer capital que fosse, de qualquer um estado do norte? Agora não, tem que ser feito lá. Nós temos que terminar com isso, temos que acabar. Nós temos que chegar, nós somos senadores e temos a responsabilidade, os senadores, o Congresso Nacional tem a responsabilidade sobre essa demanda. E nós não podemos mais deixar que o nosso produtor rural entre em conflito com os nossos indígenas. Muito obrigado. Obrigado, senador Jaime. Com a palavra, o nosso relator, senador Jaime Bittar, para Márcio, estou falando do Jaime, Márcio Bittar, para a leitura do relatório. Antes da leitura do relatório, senador Confúcio. Eu já havia falado com Vossa Excelência no corredor que eu pediria vistas. Como o relatório deve ser longo e bem detalhado, fica registrado o meu pedido. E será concedido vista coletiva por 5 dias. Bom dia a todos, líder Jacques Wagner, bom dia. Eu acho que o governo percebeu, através de Vossa Excelência, que quando nós dizíamos o motivo da CPI, a gente não fugiu em nada daquilo que nós anunciávamos. Eu acho que esses meses provaram a nossa intenção. E dizíamos desde o começo, aqui não era para demonizar a ONG, e nem fazer uma guerra entre governo atual e governo passado. É um tema que, acima de tudo, é de interesse nacional. Então, eu acho que se alguém tinha receio de que ela pudesse, embora que o Plínio falava e eu também, mas se alguém tinha receio, que achasse que isso aqui era uma armadilha para o governo, não é. O que nós queríamos mesmo e conseguimos foi conversar com dezenas, milhares de pessoas, através das redes sociais, através das audiências públicas, e ao final, líder, mostrar que alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está fechando. Quer dizer, não é possível, eu só vou falar isso para começar a ler o relatório, não é possível que a gente tenha uma região tão rica, tão fantasticamente milionária, tendo o povo mais pobre do Brasil. Isso não bate.
E como isso já tem 50 anos, quer dizer, você não vai virar para o Amazônia, que está passando fome, incrível, né? Uma região milionária, gente passando fome, morrendo à míngua, e não vai dizer a ele o seguinte: olha, espere mais 50 anos. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E eu acho que a possibilidade de convergência para algumas propostas legislativas que devolvam ao país parte da soberania perdida sobre o território amazônico, acho que é de interesse de todo mundo, né? Do governo atual, dos governos que ainda virão. Então, eu só fazer esse registro, eu acho que a gente mostrou que o interesse da CPI era esse, que nós fizemos, mostrar uma realidade que não bate com o mundo em que algumas pessoas vivem. De fato, a COP é um mundo que não existe na Amazônia. O mundo real é aquele do Macron. É quando ele chega lá e diz assim: eu não quero o acordo Mercosul-União Europeia. E por que ele não quer? Será que ele está errado? Ele não quer porque ele defende o produtor francês. Ele sabe que se o Brasil tiver um acordo com o Mercosul, a nossa produção entra e é muito mais competitiva do que o produto francês. Então está defendendo o mercado local. E acena com uma promessa, eles são pródigos em prometer, acenam com a promessa de 3 bilhões ao longo de 3 anos, que se talvez chegar, porque precisa ver se vai chegar ou não, se for do jeito que está acontecendo, ela para quase tudo em mão de algumas ONGs. Claro que na questão ambiental, indígena, deve ter, irmão Confúcio, várias ONGs sérias, bem intencionadas, eu só não conheci nenhuma até agora. Me desculpa a franqueza. As que eu conheci, as que passaram por aqui, colocam no bolso milhões, bilhões, e a Amazônia é cada dia mais pobre. As pessoas cada dia mais se sentindo abandonadas. E elas se unem, todas elas, na hora de proibir qualquer obra de infraestrutura para a Amazônia. Isso tem casos na Amazônia inteira. E eu não consigo compreender se o interesse brasileiro é de combater a pobreza da Amazônia. Como é que você vai combater a pobreza se não pode fazer as obras de infraestrutura que a Amazônia precisa fazer? As estradas, as pontes, os pontos hidrelétricas, e se não pode acessar os recursos naturais, quer dizer, então só esperando por um milagre, né? Enfim, então eu queria deixar isso registrado. Eu acho que a gente mostrou que o interesse não era fazer disso aqui um bunker contra o governo atual. Não, o interesse nosso é de aprofundar um debate que, a nosso ver, existe uma contradição imensa, que é essa: como pode uma região tão rica ter a população mais pobre do Brasil, que já passou do Nordeste, infelizmente. Não é um dado que nós gostaríamos de ostentar. Dito isso, nós vamos tomar a liberdade de ler um resumo, fique à vontade, de ler aqui um resumo. O relatório inteiro está já à disposição dos senadores, dos gabinetes, e eu vou aqui então fazer a leitura de um resumo. Senhor presidente, em razão do grande número de páginas do relatório, o qual todos terão a oportunidade de ler com calma e com atenção devida, peço vênia para ler um pequeno resumo para que possamos então passar a discussão. Primeiro, senhor presidente, tenho de fazer mais uma vez o devido reconhecimento a Vossa Excelência. Fiz isso várias vezes, faço de novo na leitura do relatório. Se nós temos eu particularmente tenho uma gratidão e um reconhecimento pela persistência do senador Plínio Valério, sem o qual nós não teríamos tido essa oportunidade. Vossa Excelência batalhou durante quase 4 anos e meio para conseguir que essa comissão fosse finalmente instalada. Foi a sua persistência que possibilitou que milhares de brasileiros, indígenas, ribeirinhos, amazônicas, tivessem voz e pudessem mostrar para os nossos compatriotas a triste realidade em que vive, bem como a responsabilidade que essas organizações não governamentais possuem no atual cenário de miséria que se verifica na Amazônia. Essa comissão parlamentar de inquérito foi criada por meio de requerimento do Senado Federal 292/2023, com o objetivo de investigar, entre aspas, abre aspas, investigar no prazo de 130 dias a liberação pelo governo federal de recursos públicos para ONGs e OCIPs, bem como a utilização por essas entidades desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, fecha aspas. Foram realizadas mais de 30 reuniões, depoimentos de dezenas de pessoas, milhares de páginas de documentos analisados e 4 diligências externas, realizadas pessoalmente em vários estados amazônicos, ao longo de 6 meses. A CPI
concluiu seus trabalhos. Desde o início, ficou claro que o maior objetivo desta comissão não era perseguir ONGs, e muito menos fomentar conflitos político-partidários. Afinal, a questão da Amazônia tampouco é de esquerda ou de direita, é de soberania de todos os brasileiros. O que sempre se buscou aqui foi investigar as irregularidades cometidas por certas entidades na Amazônia brasileira, assinalar a forma como atuam e chamar a atenção dos 210 milhões de brasileiros, e por que não do mundo, para a realidade da atuação das ONGs em nosso país. Quis se dar voz a quem nunca foi ouvido e mostrar que há milhões de brasileiros que se encontram na invisibilidade, cobertos por um manto de discursos ambientalistas, discursos esses marcados pela inverdade, pela cobiça e pela subordinação a interesses que não são os da nossa gente. Pode-se constatar a nefasta situação de dependência e submissão que coloca em condição humilhante uma parcela do nosso povo. Impressiona como uma narrativa de, entre aspas, preservação e sustentabilidade se mantém milhões de homens e mulheres, crianças, jovens e idosos em estado de subdesenvolvimento e atraso. Os amazônidas não podem viver com dignidade com os recursos da tecnologia da sociedade moderna, ganhando seu pão pelo trabalho digno nas terras de seus antepassados, produzindo a partir das riquezas naturais do solo e do subsolo, pois isso, abre aspas, pode ameaçar o planeta como um todo, fecha aspas. Enquanto isso, os defensores e propagadores dessa tese vivem em países desenvolvidos ou em grandes cidades brasileiras, aproveitando tudo o que a sociedade contemporânea tem a oferecer em termos de conforto e de comodidade. Essa falácia, dita e repetida há décadas, é propagada nos grandes centros de todo o planeta, dominando a opinião pública de países desenvolvidos. Nos países ricos, as pessoas são inundadas por uma torrente de ideias fantasiosas de que a Amazônia está em chamas. A floresta tem sido sistematicamente destruída pelo desmatamento e que o clima do planeta caminha para o colapso graças àqueles que não têm cuidado desse continente tropical em que vive. Com base no mito do bom selvagem, os povos da Amazônia são coagidos a viver no atraso e no subdesenvolvimento, como se estivessem em um grande zoológico humano para agradar aos olhos de estrangeiros que acham exótico o modo de vida dos amazônidas. O que se tem, na verdade, são profundos interesses econômicos em jogo. Afinal, os riscos de se ter uma Amazônia desenvolvida e próspera, de que os selvagens sejam civilizados, entre aspas, são significativos para muita gente nos países desenvolvidos, esses mesmos que já destruíram seus recursos naturais. Não é exagero afirmar que aqueles que querem ver a Amazônia e o Brasil como reservas estratégicas de recursos naturais, por exemplo, para um governo mundial. No centro desse nefasto jogo de perfídia e de interesses escusos estão organizações não governamentais que subjugam o Brasil há décadas. Obviamente que nem todas essas instituições são responsáveis por semelhante condição, mas o que buscou-se nessa CPI foi separar o joio do trigo. E se descobriu que se há trigo entre as ONGs que atuam no Brasil, prestando serviço à população onde falta a presença do Estado, há também muito joio, como a rede de organizações que recebem bilhões para atuar contra o progresso do país. Evidenciam-se marcantes relações de promiscuidade, envolvendo recursos oriundos de muito além de nossas fronteiras, os quais são destinados não a projetos em benefício da sociedade, mas para a preservação do atraso e a promoção do retrocesso. É para essas organizações que a CPI voltou sua atenção. Promiscuidade talvez seja a palavra que melhor defina as relações entre as ONGs investigadas pela CPI e seus parceiros financiadores. Promiscuidade que capta recursos fora para projetos sem fiscalização nem prestação de conta. Promiscuidade em que dirigentes e consultores de ONGs recebem a maior parte do dinheiro que deveria ser destinado às comunidades a serem beneficiadas pelos projetos. Promiscuidade nas relações com os entes e agentes do Estado, que celebram acordos questionáveis, permitem que esses entes privados conduzam atividades obrigatoriamente públicas, algumas vezes mesmo dentro das repartições federais, estaduais ou municipais.
e perfidamente criam verdadeiras teses para sustentar os argumentos falaciosos em campos tão distintos quanto o direito, a antropologia, a biologia e a meteorologia. No que diz respeito à questão climática, por exemplo, ao contrário do que defendem ONGs, essa CPI entende que não é o papel do Brasil vestir a máscara de responsável pelas mudanças climáticas. Interessante, tem uma série na televisão que eu estou vendo agora, do Spielberg, mostrando as mudanças que a Terra já passou, né? Períodos de congelamento quase total, extinção. Hoje, para você ter uma ideia, as espécies animais que habitam o planeta é 1% de tudo aquilo que já tivemos. E as grandes catástrofes, né, que o nosso planeta sofreu, não tinha atividade humana nenhuma, né? Mas alguém acha que somos nós que fazemos chover e fazemos parar a chuva. Diante das críticas à responsabilidade brasileira por emissões globais de gases que seriam causadores do efeito estufa, observou-se que o Brasil corresponderia apenas a 2,9% dessas emissões, ou 1,45% relacionada a desmatamento, agricultura e outras atividades não urbanas. Já 30% das emissões ficam a cargo da China, 18% dos Estados Unidos e da América, 17% da União Europeia, 17% da União Europeia, 7% da Índia e 5% da Rússia. Os europeus, por exemplo, tentam impor ao Brasil responsabilidades que são efetivamente deles e não dos brasileiros. Esse discurso de condenação do Brasil, entretanto, é amplamente difundido por ONGs brasileiras financiadas por entes estrangeiros e assim, entre aspas, os civilizados terceirizam o remorso e suas culpas para nós. Mecanismos de financiamento com recursos nacionais e estrangeiros foram também objeto de atenção dessa CPI. Nesse contexto, percebeu-se que havia instituições privadas e públicas com interesses muito peculiares na Amazônia brasileira e que esses entes faziam uso de ONGs estabelecidas no Brasil para fazer valer tais interesses. Bilhões têm sido transferidos do exterior para ONGs que atuam na Amazônia, seja diretamente, seja por meio do Fundo Amazônia, fundo que também deve ser revisto, como exposto adiante. E apesar dessas quantias significativas, os resultados, ao menos para quem deveria efetivamente se beneficiar desse dinheiro, são pífios. Isso levou os membros dessa CPI a se questionar sobre a destinação dos citados recursos. Ainda sobre os recursos que chegam do exterior, também foi assinalado nessa CPI que, abre aspas, qualquer ONG que recebe dinheiro de estrangeiro é uma organização estrangeira. Quem coloca dinheiro manda, fecha aspas. Essa é a afirmação difícil de ser contestada e foi constantemente repetida pelos convidados que participaram das sucessivas audiências. Uma prova pequena é perguntar, será que alguma delas fez alguma crítica em Dubai? Zero. Né? Aos países que nesse ano abriram mais postos de petróleo? Zero. Né? Quem paga manda, né? Eles não vão se posicionar lá contra aqueles que os financiam, né? Os financiadores estrangeiros dão dinheiro, mas não abrem mão de dizer como esse dinheiro será usado e para onde será mandado. Apenas percepções mais ingênuas poderiam discordar dessas observações. Muito do dinheiro que vem do exterior para a ONG na Amazônia, com o pretenso objetivo de preservar o meio ambiente, tem de fato empobrecido a população amazônica. Serve também para atrasar o desenvolvimento. Afinal, ações judiciais promovidas por agentes públicos, instigados ou patrocinados por ONGs, encarecem o custo das obras, como é o caso de estradas, linhões de energia e hidrelétricas. Tais processos, associados a discurso de defesa da população indígena, que para muitos membros da ONG devem ser confinadas em estágio pré-colombiano de desenvolvimento, entravam ou mesmo impedem grandes empreendimentos da Amazônia, negando acesso a benefícios fundamentais como a eletricidade e as comunicações modernas às populações locais. Assim foi que esta CPI pôde identificar, mesmo como operavam algumas dessas organizações que tentam dominar a Amazônia, recebendo recurso até de estados estrangeiros, sobre a égide de, abre aspas, programas de cooperação. E muitas vezes, sem devido reconhecimento das autoridades brasileiras, ONGs apresentam projetos, peças bem construídas e fundamentadas em dispositivos normativos instituídos por elas mesmas ou por parceiros do poder público.
vencem, entre aspas, competições internacionais e recebem suntuosos valores, uma vez que os mecanismos de controle são frágeis ou inexistentes. Os recursos são distribuídos ao bel prazer dos dirigentes das organizações. No que concerne à destinação dos recursos, causou estranheza, como em muitas ONGs, a maior parte dos recursos milionários vão para atividades administrativas, salários e diárias de diretores e funcionários. Aliás, nenhum daqueles que ficaram de mandar para cá os seus vencimentos cumpriram. Nenhum deles cumpriu com a promessa feita aqui de mandar para a CPI o valor dos recebimentos. É porque imagino que devam receber quantias que seriam vergonhosas comparado ao povo da Amazônia, né? Tudo isso sob um manto de legalidade, insuficiente, porém, para esconder a imoralidade dos processos. Não foram poucos os programas sociais e projetos de certas ONGs que nunca chegaram aos reais destinatários, às comunidades locais carentes. Ocorre também de quando chegam não terem efetividade, ou mesmo servirem apenas para justificar imensas quantidades de recursos desviados. Houve depoimentos constatados com as diligências e com a investigação que registraram a atuação das ONGs impondo aos locais uma forma específica de produção, baseada, por exemplo, no extrativismo e no artesanato. Eu perguntei aqui para a ministra Marina se criou a reserva extrativista por determinação daqueles que moram lá, se aqueles que moram lá hoje assinassem um documento no plebiscito dizendo que querem mudar, ela ficou calada, porque não é para mudar, é para ficar do jeito que está, em detrimento de alternativas mais produtivas como o uso de tecnologia para lavouras. Outra prática identificada foi a de absoluto e incontestável controle sobre as lideranças das comunidades locais. Assim, ao se estabelecerem junto a determinado grupo ou comunidade, fossem indígenas ou caboclos, logo essas ONGs assinalam aquelas pessoas que lhes são simpáticas, brindam-nas com benefícios pela fidelidade canina e começam a perseguir aqueles que as contestam. Foram relatados casos de deslegitimação do discurso que lhes fosse contrário e ataques a membros da comunidade que não lhes fossem submissos, por meio de notas de repúdio e outras declarações, supostamente emitidas em nome de todo o grupo. Houve relatos das práticas citadas tanto junto a comunidades locais de caboclos e ribeirinhos, quanto em grupos indígenas. Note-se que o Brasil tem áreas indígenas em tamanho equivalente ao território da Europa Ocidental. Nesse sentido, surpreendeu o aumento da população indígena brasileira de quase 100% com relação ao censo de 2010, segundo o censo de 2020. A esse respeito, os representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não conseguiram explicar a variação expressiva em pouco mais de uma década. O próprio presidente da comissão e outros membros evidenciaram o mecanismo de manipulação desses dados e atribuição de condição de indígena a caboclos e outros grupos por orientação e influência de ONGs. Autoridades e agentes públicos, bem como acadêmicos e outros profissionais, também parecem ter sido cooptados por determinadas ONGs, seja por meio de troca de favores, seja com homenagens e premiações, seja ainda em razão de convites para participar de conselhos ou de consultorias ricamente remuneradas por organizações. Milhares de brasileiros acabam aderindo a discursos falaciosos e atuam em detrimento do país e de seu povo. Mesmo as políticas públicas são determinadas por essas organizações por meio de suas relações com os agentes públicos. Dito isso, senhor presidente, passo a me dedicar às conclusões às quais conseguimos chegar depois do árduo trabalho que empreendemos nessa CPI. É sabido que o território amazônico é riquíssimo em depósitos de minérios como ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, nióbio, fosfato, ouro, prata, platina e paládio. De forma mais contundente, nas palavras de um geólogo de uma grande companhia que atua na Amazônia, relatadas pelo ex-ministro Aldo Rebelo, abre aspas, o senhor conhece tabela periódica? Está toda na Amazônia. Tudo o que o senhor imaginar que tem na tabela periódica tem na Amazônia, fecha aspas. Em cima dessa riqueza, contudo, vivem ou sobrevivem as populações mais pobres do Brasil. Dos 27 estados brasileiros, 9 têm a maior parte da população composta por pessoas em situação de pobreza. Maranhão
Isso aqui não é uma pegadinha com a indicação do Flávio Dino, ex-governador, não, tá? É porque é o que tem o maior índice de pobreza do Brasil, é o estado do Maranhão, com quase 60% da população em situação de pobreza. Seguido pelo Amazonas, que tem 92% do território preservado, com 56,7% de pobreza. Alagoas, com 56%. Paraíba, com 54%. Ceará, com 53%. Pernambuco, com 53%. O Acre, minha terra que eu adotei, terra que lançou a Marina, ministra hoje de novo, 52,9%, quase 53% da população na linha da pobreza. Bahia, com 51,6% e Piauí, 50,3%. 3 desses estados, Maranhão, Amazonas e Acre, fazem parte da Amazônia Legal. Outros 6 estados computaram taxas de pobreza acima da média nacional, que é de 33%, dentre os quais o Amapá, também na Amazônia, com 49,4%, praticamente metade da população. O Pará, também com 49,1%, quase a metade da população. Roraima, todos aqui da Amazônia Legal, com 46,8%. E Tocantins, um pouco menos, com 35,8%. Todos também localizados na Amazônia Legal. E por qual razão o seu estado não está? Porque é o estado que tem o menor índice desses estados que nós mencionamos. E por qual razão essa pobreza persiste? Após mais de 6 meses de tomadas de depoimento no Senado, realização de diligências em loco em diversas partes da Amazônia, oitivas de indígenas e populações locais e análise documental, essa pergunta pôde ser respondida de forma cabal por essa CPI. Existe uma complexa rede de interesses, especialmente estrangeiros, mas também nacionais, concretizados pela atuação de ONGs, auxiliados por membros do Ministério Público, que impõem obstáculos insuperáveis ao desenvolvimento nacional e à vida das populações indígenas e outras comunidades da região amazônica. Repito, insuperáveis, obstáculos insuperáveis. De forma resumida, essa atuação ocorre da seguinte forma: países estrangeiros, dentre os quais grandes emissores de CO2, financiam ONGs no Brasil diretamente ou por meio das suas próprias ONGs para difundir e implementar uma visão santuarista, uma concepção de intocabilidade da Amazônia. Esses financiamentos, aliás, isso aqui se expressa bem na COP, quando o presidente da República atual apresenta a ministra Marina, dizendo que ela é a voz da floresta. E eu fiz uma postagem perguntando, então, quem fala em nome das pessoas da Amazônia? Esses financiamentos ocorrem por meio de envio de dinheiro para projetos apresentados pelas ONGs diretamente ou através, por exemplo, do Fundo Amazônia. Recebidas as vultosas quantias de recursos, as ONGs não aplicam os valores em real benefício às populações indígenas e amazônicas. Pelo contrário, gastam o dinheiro em altos salários a seus próprios diretores, tanto que não quiseram mandar para cá os seus salários. No pagamento de consultorias e parcerias ou na realização de estudos, sem qualquer serventia prática. Se, entretanto, as ONGs apenas, olha só esse parágrafo, se, entretanto, as ONGs apenas se locupletassem com o dinheiro estrangeiro e deixassem de realizar qualquer projeto útil para a população brasileira, ou seja, se eles só recebessem o dinheiro e não fizessem nada, os danos não seriam tão graves. O problema é que, além disso, elas impedem a realização e o andamento de obras e projetos que esses sim poderiam alavancar o desenvolvimento nacional e a qualidade de vida da população amazônica. Isso é feito de diversas formas. Em primeiro lugar, as ONGs provocam ou atuam em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos públicos para barrar toda e qualquer atividade econômica de interesse público e social que o Estado brasileiro ou as comunidades pretendam desenvolver. Essa atuação foi identificada em várias oportunidades, como demonstrado pela CPI. Senador Márcio, desculpe, sem ter o condão de interrompê-lo, mas houve solicitação de quebra de sigilo de alguma dessas ONGs, já que elas não lhe apresentaram documentos que eles se prontificaram a apresentar durante o transcorrer da nossa comissão? O entendimento da assessoria é que não caberia o pedido de quebra de sigilo. Além disso, o IBAMA e o ICMBio atrasam indefinidamente a análise dos pedidos de licenciamento ambiental,
Moradores da reserva extrativista Chico Mendes, onde nós estivemos, relataram que aguardam por anos para a construção de uma escola. Depois de dar visão a isso, a ministra veio dizer que agora o ICMBio deu a licença para a construção da tal escola. Fazia 4 anos que o pedido estava do ICMBio. O ICMBio chegou ao cúmulo de destruir uma ponte construída por moradores que dava às crianças acesso à escola. Também houve diversos relatos de atuação truculenta de agentes públicos em verdadeiro abuso de autoridade nas operações de expulsão de pessoas em cumprimento a ordens judiciais. Em segundo lugar, como constatou esta CPI, existe uma verdadeira porta giratória entre pessoas ligadas a ONGs e integrantes dos governos federal e estaduais. Quando tais pessoas perdem seus cargos no governo, são alocadas em ONGs e vice-versa. Quando estão no governo, elas angariam recursos que serão destinados às ONGs para as quais, posteriormente, atuarão. Mais do que isso, há casos em que autoridades públicas exercem suas funções enquanto mantêm, concomitantemente, cargos nas ONGs. A própria ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, é o exemplo disso. Mesmo no exercício de tão elevado cargo, ela é conselheira honorária do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, que também recebeu recurso do Fundo Amazônia. O caso da ministra não é o único em que sequer houve a transição. Cargos públicos e empregos em ONGs são descaradamente ocupados de modo concomitante. A CPI identificou diversas situações em que representantes de ONGs exercem ao mesmo tempo. Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima, por exemplo, cumulou por um período esse cargo como de conselheira do Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Descobriu-se até mesmo um procurador da República, o Biratã Caseta, que ocupa o cargo de conselheiro fiscal de uma ONG, o Amazon. Atestou-se, em primeiro lugar, que ONGs têm peso incomum na própria escolha de diretores de relevantes órgãos ambientais. A portaria GM/MMA, número 378, Ministério do Meio Ambiente, de 17 de fevereiro de 2023, instituiu comitê de busca específico para, mediante a elaboração de lista tríplice, subsidiar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima na escolha do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Dentre os membros do referido conselho constam Adriana Ramos, assessora política do Instituto Socioambiental, ISA, que recebe mais de 80% de recursos externos, e Cláudio Carreira Maretti, ex-dirigente da WWF no Brasil. Participaram da escolha do presidente do ICMBio. O escolhido para a presidência do ICMBio foi o senhor Mauro Oliveira Pires, ouvido na CPI na sessão do dia 31/10/23, ao ser questionado pelo relator, informou que tirou licença não remunerada do ICMBio por período de 3 anos, no qual foi sócio, nesses 3 anos, de uma empresa chamada Canaman, a qual prestava serviços, abre aspas, na área de licenciamento ambiental, fecha aspas. Embora a competência para conceder a licença ambiental na esfera federal seja do IBAMA, o Instituto Chico Mendes também participa do procedimento. Significa dizer que um servidor público pertencente a um órgão que participa dos processos de licenciamento ambiental passou a prestar serviços para empresas privadas exatamente nesta área. Depois, ultrapassado o prazo da licença, ele retorna ao seu cargo para continuar se manifestando sobre pedidos de licença ambiental nos quais ele eventualmente pôde ter atuado. Ao receber valores a título de consultoria para atuar em favor de particulares em razão do conhecimento e da influência próprios de sua função pública, há indícios de que o senhor Mauro tenha cometido o crime de corrupção passiva, o qual pode se consumar em caso de atuação do agente público, abre aspas, ainda que fora da função, fecha aspas. Além disso, no artigo 9º, 7º da Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 1992, tipifica como ato de improbidade, abre aspas, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições desse agente público durante a sua atividade, fecha aspas. No caso descrito, o senhor Mauro Oliveira Pires exerceu atividade de consultoria, conforme ele mesmo reconheceu aqui.
para a pessoa jurídica que tem interesse a ser atingido ou amparado por ação decorrente das suas atribuições. Vale destacar que o crime de corrupção passiva pode ser cometido, abre aspas, ainda que fora da atuação, fecha aspas. Artigo 317. Já o artigo 9º, parágrafo 8º da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429 de 92, tipifica como ato de improbidade aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições desse agente público durante a atividade, fecha aspas. Diante disso, e sob pena de incorrer em omissão indevida ou até mesmo crime de prevaricação, é dever desta comissão realizar o indiciamento de tal agente público. Ressalte-se que se trata, em verdade, de indiciamento em sua acepção técnica, ou seja, manifestação que não se confunde com o ato privativo do delegado de polícia previsto no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, por meio do qual, fundamentalmente, mediante análise técnico-jurídica do fato, o delegado indica a autoria, materialidade e circunstância do delito investigado. O indiciamento realizado por essa CPI, portanto, manifesta-se como consequência inevitável e obrigatória da identificação de circunstâncias indiciárias de cometimento de determinado delito. De tal modo, o indiciamento realizado pela CPI, assim como realizado por ato privativo do delegado de polícia, exige um estandarte comprobatório inferior àquele exigido para o recebimento de denúncia criminal para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e, por óbvio, para a prolação de sentença condenatória. O estandarte probatório é progressivamente mais alto conforme se passa de um indiciamento para uma sentença condenatória do seguinte modo: A. Indiciamento menos exigente. B. Recebimento da denúncia criminal. C. Decretação de medida cautelar gravosa. E D. Prolação de sentença condenatória mais exigente. Portanto, para o indiciamento, são suficientes indícios razoáveis de materialidade e de autoria. Diante do exposto, essa CPI indicia o senhor Mauro Oliveira Pires pelo crime de corrupção passiva, artigo 317, caput, e por ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Encaminhe-se o presente relatório, juntamente com as notas taquigráficas, ao depoimento do senhor Mauro Oliveira Pires, à Procuradoria da República do Distrito Federal, para a responsabilização do indiciado, nos termos do artigo 6º, a linha A da Lei nº 1579 de 1952. Dado o diagnóstico, é hora de propor soluções para, superando os empecilhos colocados por ONGs e determinados órgãos públicos, buscar meios de desenvolver a Amazônia ou, ao menos, atenuar a situação de extrema pobreza em que se encontram as populações amazônicas. Em primeiro lugar, é preciso regulamentar a pesquisa e a lavra dos recursos minerais em terras indígenas, conforme previsto nos artigos 166, parágrafo 1º e 231, parágrafo 3º da Constituição. Não é possível que, por um lado, os indígenas sejam os, entre aspas, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, fecha aspas, e, por outro, eles sejam condenados a não poder efetivamente utilizar tais terras, extraindo delas todo o seu potencial econômico. A propósito, vale citar o voto do ministro Gilmar Mendes sobre esse assunto, proferido no dia 21 de nove de 2023, em que se discutia a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Inclusive, o nosso presidente Plínio passou esse vídeo aqui. Abre aspas. Nós estamos cansados de ver mundo afora que se faz exploração de riqueza sem danos ou com contenção de danos ao meio ambiente. A mim, me parece que há uma concepção segundo a qual os índios ficam com direito a bastante terra e ao direito também de viverem empobrecidos neste país rico. Mas isso é a opção deles? Pergunta o ministro no voto. Ou é a opção desses que se arvoraram em tutores? Fecha aspas. Em segundo lugar, impõe-se uma regulamentação mais rigorosa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. A criação de unidades de conservação torna extremamente difícil. Aí, já falamos de que é a questão da possibilidade dos índios terem o direito, e esse é um projeto, de ter o direito de poder acessar a sua terra. O segundo,
O segundo projeto. Em segundo lugar, impõe-se uma regulamentação mais rigorosa do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A criação de unidade de conservação torna extremamente difícil a exploração econômica do território, colocando empecilhos às comunidades que vivem nessas regiões. É preciso, portanto, que haja mais cuidado na criação dessas áreas, sob pena de inviabilização da atividade econômica e do desenvolvimento nacional. Para tanto, sugere-se uma alteração no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, de modo que a criação de novas unidades de conservação somente possa ser feita por lei, propiciando uma participação efetiva da sociedade brasileira nessas discussões, por meio de seus representantes democraticamente eleitos. Deixa-se, porém, de apresentar no presente relatório minuta de proposta de emenda constitucional, pela falta de cumprimento do quórum mínimo exigido, do artigo 60.1 da Constituição. É preciso, mas nós vamos apresentar e coletar assinaturas, eu e o senador Plínio. É preciso, em terceiro lugar, rever a regulamentação legal do licenciamento ambiental. Em verdade, é preciso que o licenciamento de obras deixe de ser examinado somente sob a perspectiva ambiental, passando a considerar também os seus impactos sociais e econômicos. Qualquer obra terá sempre algum impacto ambiental. A questão, portanto, não deve se restringir a essa análise, mas deve contrapor os eventuais impactos ao meio ambiente aos ganhos sociais e econômicos para a comunidade atingida e para a sociedade brasileira como um todo. Atualmente também está no Senado o projeto de lei número 2559 de 2021, oriundo da Câmara Federal, PL número 3729 de 2004, que estabelece normas gerais para o licenciamento ambiental, procurando dar maior racionalidade ao procedimento, inclusive estabelecendo prazos máximos de análise para emissão da licença. É fundamental que todos os senadores tenham conhecimento das conclusões dessa CPI, que servirão de subsídio para a discussão e votação do referido PL. De todo modo, também é imperioso que se impeça que a omissão dos órgãos responsáveis pela concessão da licença equivalha à negação do direito do requerente. Com isso, será proposto medida legislativa de acordo com a qual a demora na apreciação do pedido implicará a emissão tácita da licença e autorizará a prática de ato que dela dependa ou decorra. Em quarto lugar, não se pode mais admitir que a atuação abusiva do Ministério Público e de ONGs no bloqueio do desenvolvimento das regiões amazônicas. Decisões monocráticas concedidas liminarmente por milhares de juízes pelo país paralisam indefinidamente obras públicas relevantes ao desenvolvimento nacional, regional e local, sem qualquer consideração sobre seus impactos econômicos e sociais, sobretudo nos locais mais distantes do eixo econômico central do país. É imperioso, nesse sentido, coibir o uso abusivo de ações civis públicas que se tem constatado frequentemente em nosso país. Para isso, propomos um projeto de lei voltado a garantir maior cuidado na análise dessas ações mediante a atribuição de competência para o processamento e julgamento de ações que tenham por objeto obras estruturantes nos órgãos colegiados dos respectivos tribunais. B. Estabelecimento de prazo máximo para o término de inquéritos civis. C. Condicionamento da concessão de medida liminar à análise das consequências práticas da decisão e a avaliação do seu impacto sobre a população afetada e o interesse público. D. Imposição de reexame periódico da manutenção da medida liminar sob pena da perda de eficiência. Além disso, sugerimos, e aí essa tem que ser uma PEC, além dessa proposta, sugerimos que essa Corte reflita, e eu estou preparando, já está preparado essa PEC para nós assinarmos, viu, senadores Plínio e colegas. Além disso, que essa Casa reflita sobre a proposta de emenda constitucional que atribua ao Procurador-Geral da República, PGR, a legitimidade e ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar ações relacionadas a obras de grande interesse público ou nacional. Que a aprovação de uma PEC como essa seria, a nosso juízo, o ideal. Em quinto lugar, impõe-se uma regulamentação mais rigorosa das ONGs, visando impedir a continuidade da promiscuidade identificada por essa CPI, em que pessoas transitam continuamente entre ONGs e órgãos públicos, perpetuando um claro conflito de interesse em detrimento dos interesses nacionais. Assim, propomos o aperfeiçoamento de regras de transparência e governança que devem ser observadas pelas ONGs com a publicação de todas as receitas oriundas do exterior,
bem como dos salários e outros benefícios pagos aos seus diretores. Além disso, defendemos a vedação da participação e o recebimento da respectiva remuneração de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria dessas entidades, além da imposição de um período vedado, quarentena, de atuação dessas funções. Para garantir a eficácia dessas proibições, propomos que a violação dessas regras caracterize atos de improbidade administrativa, seja por violação a princípios da administração pública, seja por enriquecimento ilícito. Ainda nesse contexto, serão encaminhados os achados dessa CPI ao Ministério Público, no que diz respeito às relações entre agentes públicos e ONGs, para que sejam realizadas apurações específicas e tomadas as providências cabíveis nas esferas civil, administrativa e penal. Em sexto lugar, entendemos ser importantíssimo que haja um espaço destinado a discutir a Amazônia dentro do Senado Federal. Estamos falando de mais de 60% do território nacional, com todas as suas necessidades e complexidades. Por isso, estamos propondo a criação de uma comissão permanente da Amazônia, a exemplo da Câmara Federal, onde serão debatidos os temas que impactam a região, as necessidades e as dificuldades, bem como será o espaço apropriado para que se avalie a efetividade das políticas públicas impostas à maior parte do território brasileiro. Para encerrar, senhor presidente, eu entendo que a ideia de se criar uma comissão permanente da Amazônia é a consequência, talvez mais prática, presidente, da continuidade do trabalho que essa CPI fez ao país e à Amazônia em particular. Para encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de agradecer todos aqueles que se empenharam enormemente para o sucesso dessa comissão. Gostaria de agradecer ao Reinilson Prado, a Renata Félix e a Camila Bittar. Vai ter uma Bittar aqui também? Hã? Quem é? Ah, legal. Servidores da Secretaria da Comunicação, aos membros da Consultoria Legislativa que acompanharam todos os trabalhos, Joanisval Gonçalves, Eurico Cussino e Marcelo Cavalli, e também aos servidores do meu gabinete, Felipe Oliveira, Carlos Henrique Araújo, Isabela Brusaca e Antônio Silva Neto, que se empenharam nessa missão. Não poderia deixar de agradecer a Isabela Dutra, Carlos Eduardo Machado, Fábio Geraldo de Melo Júnior e Jair Brito da Silva, da TV Senado, que acompanharam todas as diligências da CPI, inclusive fazendo história ao transmitir pela primeira vez uma reunião de uma comissão do Senado realizada no meio da floresta amazônica na cidade de Paricachoeira, na terra indígena do Alto Rio Negro. Meus agradecimentos, de igual modo, a Vânia Mércia de Lima, perita da Polícia Federal, e ao Léo Freitas Fontes, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, que muito contribuíram para o sucesso desta CPI. Ao meu colega e presidente, eu fiz os agradecimentos e o reconhecimento legítimo no começo da leitura. É essa a conclusão do relatório, senhor presidente e colegas da comissão. Obrigado, senador Márcio Bittar, pelo brilhante relatório. E a gente vai abrir pedido de vista por 5 dias. A gente pode ter alguma observação, mas o relatório está excelente, viu? E me permita assinar embaixo esses agradecimentos que o senhor acaba de fazer, que seja de todos nós, da CPI, dos presidentes e dos seus membros. Eu estou aqui com 2. Senadora Damares, que é a palavra, senador Irã. Primeiro as mulheres, sempre. Senadora Damares. Senador Irã demais, né? Relator, eu preciso cumprimentá-lo pelo relatório. E para quem está nos acompanhando, ele fez um resumo do resumo do resumo. O relatório que está aqui comigo já tem 274 páginas. E agora, com o pedido de vistas, é possível que uma sugestão ou outra ainda venha para o relator. E aqui eu faço coro ao que o senhor disse, o trabalho técnico dessa comissão. Eu já conheci esses meninos da comissão. Já tive a oportunidade, inclusive, com o secretário, de trabalhar diretamente com ele em outras CPIs, E o trabalho deles é incrível. E são os heróis anônimos
que o Brasil não conhece, que o Brasil não sabe que existem essa equipe técnica de top que o Senado Federal tem. Parabéns. As assessorias de gabinete também, todos os gabinetes, todos os membros, parabéns. Relator, eu acho que a CPI, conforme o senhor disse, ela trouxe à luz o que estava escondido por muitos anos. Não é numa única CPI que a gente vai resolver esses problemas que nos assolam, que é esse império das ONGs no Brasil. Essa CPI foram anos, senador Plínio Valério, gritando por ela. E essa nova composição dessa atual legislatura o ajudou muito, no sentido de que isso aqui fosse de verdade, acontecesse, e eu me sinto honrada. E já no finalzinho ser indicada membro, finalzinho. E bom para as ONGs, porque se eu estivesse lá desde o primeiro dia, eu ia insistir na quebra do sigilo. Mas ia até o Supremo Tribunal falar sobre isso, porque já tem decisões nesse sentido. Na CPI que a Casa teve recente aqui, a CPI dos atos de 8 de janeiro, quebraram o sigilo de esposa de pessoas que não tinham nada a ver. Eu tive que ler com a minha assessoria conversas íntimas entre marido e mulher. A quebra de sigilo que a CPMI passada fez foi assim, absurda. Os requerimentos tinham 30 nomes de uma única vez, 40 de quebra de sigilo, muita gente, muito comerciante, pessoal do agro, inclusive quebra de sigilo que colocava os negócios deles em risco também. Segurança pessoal da família. Eu teria insistido, mas não é uma única CPI, relator, que vai resolver esse problema. O Brasil precisa saber quão sério é o problema. E eu acho que o seu relatório traz, o senador Irã, esse espelho. Eu acho que a gente começa uma jornada de enfrentamento a esse império. A gente não acaba nessa CPI. As recomendações que o senhor traz, inclusive eu ainda vou trazer como uma sugestão, que eu li o relatório, eu não vi a recomendação da revisão do laudo antropológico lá em Apitereua. Essa sugestão eu acho que eu ainda vou trazer para o relatório, porque aquele laudo tem que ser revisto e que seja uma recomendação da CPI. É muito sério o que acontece. Aqui a gente não conseguiu expressar 10%. E eu quero fazer 2 comentários. Quando a nossa ministra do Meio Ambiente, semana passada, mostrava aqui o relatório do TCU, abonando a conduta do ISA, de ONGs. É claro, é até possível que o relatório esteja dizendo que a conduta deles é extraordinária no que diz respeito ao recurso público. TCU não faz auditoria do recurso privado, senador Plínio. E o forte dessas ONGs não são os recursos públicos, que eles recebem, a gente sabe que recebem, apresentam o relatório, executam o objeto, mas o que vem da iniciativa privada, o que vem lá de fora? TCU não pode auditar. É iniciativa privada. Então, que aqueles relatórios da TCU não seja o salvo-conduta deles o resto da vida, porque não é isso. Eles não fazem os movimentos que fazem no Brasil, elas não fazem só com verba pública, não. É muito além disso. E aí, senador, quando eu vejo a DPF 709, a Silvia participou do governo anterior, eu participei. A DPF 709, quem que entrou com a DPF? A PIB. Quem é a PIB? Qual é a personalidade jurídica que ela tinha na época para entrar? É uma articulação. Uma articulação entra com uma DPF que queria impor ao governo anterior políticas públicas. E o Supremo Tribunal recepciona a DPF. Eu não sei se a PIB hoje tem personalidade jurídica, não sei. Aí, os 2 articuladores da PIB, que entra contra a União... Eles que entram contra a União, uma é ministra, o outro assessor especial da ministra. Olha o tamanho da influência das ONGs no meu país. E mais gente da PIB está aí em altos cargos. É como o senhor disse, ora são ONGs, ora são governo, e aí a PIB, por ser autora da DPF, tem informações do processo, e as informações do processo são eles que estão executando a política pública hoje. Então, é uma confusão que a gente precisa realmente dizer, essa CPI
trouxe uma contribuição para a nação, que eu acho que só os nossos netos vão entender o trabalho que foi feito aqui. E aí eu encerro dizendo assim, eu não vim para cá por vingança, eu não vim para cá para lavar a alma. Mas são 20 anos que eu sou perseguida pelas ONGs. 20 anos perseguida. Eu já fui acusada de sequestro. Já tentaram tirar minha filha de mim. Eles articulavam movimentos no exterior para dizer que eu era louca, quando eu dizia que nós precisávamos enfrentar o infanticídio em áreas indígenas. O que essas ONGs fizeram com a minha vida, assassinato de reputação, o senhor não tem ideia. E quando ministra, senador, a política indígena não estava no nosso ministério, lá no Ministério de Direitos Humanos, porque as ONGs trabalharam aqui nos bastidores do Congresso para tirar a FUNAI do Ministério dos Direitos Humanos. O Congresso foi influenciado, sabe por quê? Porque a Damares ia evangelizar índios. Olha os argumentos para tirar a FUNAI do Ministério, na composição da nossa medida provisória. Eu fiquei com a FUNAI 2 meses, porque o Congresso Nacional decidiu que a FUNAI não podia ficar, tinha que voltar lá para o Ministério da Justiça, porque eu era louca e eu ia evangelizar índios. Mas mesmo como ministra, por conta das crianças, eu tinha a Secretaria das Crianças, eu tentei na área Yanomami. E sabe quais foram os recados que eu recebi? A senhora não entra. A senhora não vai entrar em área porque as ONGs vão fomentar os índios para lhe machucar, para lhe agredir. Eu fui recomendada pelo Serviço de Segurança, Ministro de Direitos Humanos, não poder entrar. E não fui só eu, a Secretária Nacional de Saúde também. A gente não poder entrar em área, um agente público, porque a ONG ia incitar índios a nos machucar, esquecendo ele que os indígenas nos amavam. Então, assim, senador, e não fui. 2019 eu não consegui ir. 2021 a gente teve aí a pandemia e realmente não poderia estar entrando, todo mundo não podia entrar em área por causa da contaminação. 22 eu deixei de ser ministra. Eu não fui ver o povo Yanomami porque as ONGs disseram que iam colocar os índios para me agredir. O Brasil não sabe dessas coisas. Ministros não poderem ir em área indígena do Brasil. Militares serem questionados por que estão em área indígena. Então, assim, essa CPI trouxe, e o seu relatório, eu estou aqui lendo e quero chegar no gabinete e me debruçar, o seu relatório é um documento histórico, tá? Um documento histórico. E aí, presidente, parabéns pela iniciativa, pela coragem. Mas isso aqui, que fique claro para as ONGs, é só o começo. É só o começo. Parabéns ao relator, parabéns ao presidente, a todos os membros, a Silvia não membro que esteve aqui o tempo todo. E como os discursos de Silvia deu voz, deu visibilidade ao trabalho dessa CPI. Nós temos passagem da Silvia aqui na comissão, tem milhões de acesso. Quando ela fala como indígena, parabéns a todos os membros, a todo mundo que esteve envolvido. Parabéns pelo seu relatório. Um marco histórico, seu relatório, eu acho que eu vejo daqui para frente as academias estudando seu relatório, as universidades, eu vejo tese de mestrado, doutorado a partir deste relatório. Parabéns, relator, pela dedicação, parabéns, presidente. Vambora, nós só estamos começando. E parabéns, senadora Damares, por esse depoimento que está registrado. Aí atrás tem o Beto e a Luciene, 2 indígenas que foram dos primeiros a vir aqui. Obrigado a eles, Beto e a Luciene aí, de 2 etnias diferentes que aqui tiveram. Até então, fazendo parte daquela comunidade indígena invisível, que a gente fez com que o Brasil visse. 2 comentários Márcio. Super rápido. Primeiro quero agradecer, me sinto muito honrado com as suas palavras, estendo o seu reconhecimento a toda a equipe que participou. Um relatório desse não é feito por uma mão, por várias mãos, então eu estendo o seu reconhecimento a todos que eu mencionei naquele momento. E para mim, os 2 comentários breves, para mim, o maior de todos os exemplos da promiscuidade é a da ministra Marina Silva. Ela vai para o Ministério em 2003, vira ministra do Meio Ambiente, lá ela engendra a criação do Fundo Amazônia, ela articula a doação para o Fundo Amazônia e, ao mesmo tempo, as ONGs ligadas a ela e ao Capobianco, que já estava com ela lá, recebem doação desse fundo. Quer dizer, isso para mim, ela é a ministra. Então, nós aqui passamos vários casos, inclusive lá do seu estado, a FAS, que eles jogaram 60 milhões do governo e de influência do governo para criar a FAS, e depois o Vigílio, ele disse aqui, ele sai para ir comandar, mas para mim o maior de todos
é a da ministra. Ela cria o fundo, ela capta o recurso e recebe. Quer dizer, é o maior exemplo de promiscuidade. O outro comentário é que, de fato, a iniciativa do senador Plínio, um dos reflexos importantes foi ajudar a dar maior visibilidade ainda a uma líder como a Sílvia. Quer dizer, eu acho que esse também é um ganho da CPI. Dar maior visibilidade e dar a ela a possibilidade de, ao se mostrar mais ainda para o Brasil, poder ocupar mais espaços onde a voz daqueles que nunca foram ouvidos passam a ser ouvidos. Muito obrigado, eram só esses 2 comentários. Com a palavra, senador Irã. Bom, caro presidente, senhoras e senhores senadores, ilustre relator, Sílvia, que aqui é a nossa membro remida, parabéns pela sua participação. Eu também quero, primeiro, presidente, parabenizar Vossa Excelência pela tenacidade, pela luta que foi Vossa Excelência conseguir instalar essa CPI. Não havia muito interesse de que se instalasse essa CPI, porque iam ser mostradas essas coisas que foram mostradas aqui, são coisas incontestes. Todos os que vieram aqui não contestaram nada do que nós falamos aqui. Não é? E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Eu até falei para a ministra Marina que ela iria para um lugar onde se produz, se queima muito petróleo, se exporta petróleo, não se respeita direitos humanos nem o meio ambiente. E eu queria ver se ela ia contestar isso lá. E ela disse, não, vou contestar sim. Não contestou nada. Não tem... Veja bem, a gente não consegue nem compreender quando os países mais poderosos do mundo estão falando em combustível verde e estão brigando por petróleo no mundo todo, inclusive lá na fronteira do meu estado de Roraima, onde a Venezuela e a Guiana travam essa disputa pelo Essequibo, mas que tem influência da China, dos Estados Unidos, nessa questão da exploração da Rússia, nessa questão de exploração de petróleo, porque nós estamos vivendo 2 crises importantes, tanto no Cáucaso quanto lá no Mediterrâneo, no Hamas e lá na Rússia. E os países precisam de petróleo. Petróleo vai ficar aí por muito tempo e os países estão lutando por isso. E querem nos manter alijados desse desenvolvimento, dessa exploração, como vimos aí na questão da exploração no Amapá, na exploração que nós estamos tentando fazer, inclusive lá em Bonfim, na fronteira com Essequibo, no rio Tacutu, que nós temos aí prospecção e pesquisas que dizem que ali nós temos também um potencial grande de petróleo e gás. Mas eu estava vendo aqui também a importância do trabalho da nossa assessoria, né? A nossa assessoria, que é muito competente, que se não fosse pelo trabalho deles, a gente não apresentaria um relatório tão bem feito por Vossa Excelência, senador Márcio Bittar. Quero parabenizar a todos os membros dessa comissão, que com seu conhecimento, essa comissão é uma comissão muito vocacionada, porque as pessoas que estão aqui, todas vivenciaram todo esse drama, toda essa política nefasta que é feita pelas organizações não governamentais contra o desenvolvimento de quem mais precisa no nosso país, que são os nossos amazônidas. Então, vocês estão de parabéns todos aqui. E eu não quero me estender muito, mas eu quero finalizar para dar um exemplo do que é o atraso. Já dei vários. Mas lá no nosso estado de Roraima, nós temos... fala-se muito na reserva Yanomami, mas a Raposa Serra do Sol também é muito importante, é muito grande, 1.700.000 hectares. E, senadora Damares, no governo anterior, nós levamos o presidente Bolsonaro, numa das suas visitas, para conhecer uma área lá que é a área mais adequada do mundo, segundo os técnicos, para se fazer uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Cotingo. Essa hidrelétrica seria construída na Cachoeira do Tamanduá, que é uma cachoeira que fica numa região chamada Flechal, perto do Iramutã. E nós temos todos os estudos de viabilidade técnica. É um vertedouro natural, presidente e senhor relator, que ele vai ser o contrário do que foi Balbina, que Balbina é um grande desastre. Balbina produz 50 mega para
e devastou muito a natureza no Amazonas, o senhor conhece muito bem. Lá não. Nós temos um vertedouro natural onde a gente poderia fazer uma hidrelétrica com o mínimo de impacto ambiental. E olha só, nós descemos lá no helicóptero e aí a segurança toda do presidente, não, você não vai descer aí porque você vai ser mal recebido pela comunidade indígena. Não, tinha lá embaixo no chão assim gravado, pode pousar, presidente. E lá nós pousamos e as pessoas, os indígenas, receberam o presidente com uma festa e disseram, olha, nós todos somos a favor de se construir essa hidrelétrica. Mas o CIR, o Conselho Indigenista Missionário, o Conselho Indigenista de Roraima, ligado ao CIMI, cuja maior representante aqui é a nossa Joênia Opchana, presidente da FUNAI, o CIR é que é contra, mas a população é absolutamente a favor. E a partir dessa política dissociada da aspiração dos indígenas é que nós vivemos no nosso estado e que lá nós temos 33 reservas demarcadas, ampliação de florestas e áreas de conservação que geraram um espaço para que nós pudéssemos explorar agricultura familiar e agronegócio, que é a nossa vocação histórica, de 8% do nosso território. Isso é um crime. Esse é um crime que eu acho que essa CPI nos ajudou a desvendar. E eu quero aqui sugerir, presidente Plínio, que já que o relator falou que todos esses que passaram aqui prometeram nos apresentar declarações de suas movimentações nessas ONGs, que a gente pudesse sim quebrar o sigilo dessas ONGs para a gente provar para o Ministério Público Federal e para os órgãos competentes de que há alguma coisa de errado na gestão desses recursos, porque principalmente eles têm o condão de prejudicar o país. Isso é um crime de lesa pátria, é um crime que para mim é algo extremamente grave e que essa CPI tem essa responsabilidade. Parabéns a todos aqui que ajudaram, direto ou indiretamente, na construção desse relatório. Parabéns, senador Márcio, parabéns mais uma vez, presidente Plínio, e a todos. Quero agradecer e que nós possamos ainda, ao longo desses 5 dias do período de vista, poder dar algumas sugestões que podem enriquecer ainda mais esse belíssimo relatório. Parabéns a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senador doutor Irã. Imagine, sinceramente, com toda humildade, eu não aceito essa coisa de que eu sou responsável pela CPI. Imagine eu aqui sozinho, sem vocês, sem os membros, cada um com o seu conhecimento e com a sua coragem. Todos nós, desde o primeiro depoente aqui, até mesmo aqueles que nos mentiram aqui também ajudaram, porque mentiram. Então, nos ajudaram, a gente pôde, muitas vezes. E antes que eu passe para a deputada Silvia, eu queria dizer que a gente ainda vai apresentar alguns projetos. Eu estou vendo do que o Márcio leu. Nós temos 6 projetos já. Obrigado, Irã. Obrigado mesmo. Você só agradeceu essa CPI, irmão. O que o doutor Irã estava falando, o caso do potássio, são 34 aldeias lá dos Mura. 30 aldeias fizeram acordo para a exploração do potássio. Não foram ouvidos. 30 líderes, com mais alguns membros indígenas, foram às portas do Ministério Público Federal protestar e dizer que iriam ser ouvidos. O procurador não os ouviu. E fez uma live com 4. Olha só, 30 querem, 4 não. E ele está dando ouvidos para os 4. Isso mostra aquele relacionamento, né, que o Márcio tanto fala, que nós falamos desde o começo aqui. Hoje, em meu gabinete, eu recebi denúncias contra o ICMBio, Márcio. Não deu tempo nem de passar para ninguém, que foi quando estava vindo para cá. E é fora da Amazônia. No caso, representante de pequenos produtores rurais, pescadores, agentes de turismo e proprietários de pequenas glebas na Bahia. O relato foi trazido pelo chefe da Associação de Produtores Rurais, Agricultores e Pequenos Pecuaristas, o Edinaldo Menezes, conversei bastante com ele, onde mostra que o ICMBio, no decreto de criação da reserva de Canavieiras, ouçam só, incluiu em cerca de 100 mil hectares 3 cidades. 3 cidades. É uma reserva extrativista. Eles deixaram lá 3 cidades dentro do... que é Una, Belmonte e Canavieiras.
Na região limite já tem a reserva indígena Tupinambá, com 63 mil hectares. E o refúgio de vida silvestre, com 28 mil hectares. Além disso, 22 milhas do mar adentro. Pescadores já não podem mais pescar camarão, já não pode mais pescar, já não pode viver. Já não estão conseguindo nem sobre o ICMBio. Então você fez muito bem, e pediu o diciamento do ICMBio, que é o responsável por aquele regime de escravidão na reserva Chico Mendes. Eu ouço, foi tanto usada a palavra honorária aqui, né? Conselheiro honorária, ela é nosso membro honorária, a deputada Silvia. Senhor presidente, obrigada pelo espaço, pela deferência, pela credibilidade, mas sim, eu vou concordar com a senadora Damares, nossa eterna ministra, né, de Direitos Humanos, da Mulher, da Família. Existem organizações que elas podem até ter nascido com um bom propósito, mas ao longo do caminho se desviaram daquilo que era legal. Eu acompanhei a senadora Damares, na época ministra, sendo ameaçada por várias articulações, principalmente pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu nunca fiz parte de nenhum movimento da APIB e eu sempre fui cobrada por outros indígenas. Por que eu não apoiava? Primeiro, porque eu já tinha um entendimento único e suficiente que concentrar em Brasília para invadir prédios públicos não seria adequado. Mas eu também fui vítima deles. Impressionante, eu nunca quis falar sobre isso, mas tudo aquilo que nós falamos, nós temos que ter provas. E eu tenho vídeos que eu nunca os tornei público, mas eles estão públicos. Todas as vezes que eu digo que eu sofri uma tentativa de assassinato, é gravíssimo o que eu vou falar. Ele foi articulado e eu tenho um vídeo da ministra Sônia Boni Guajajara, na época apenas a líder da articulação, convocando outros indígenas para me bater, para fazer aquilo que quisessem comigo. Mas eu nunca tornei isso público falando porque eu não queria que a sociedade olhasse para nós e desvirtuasse aquilo que realmente nós precisamos fazer. E eu tenho vídeo dela convocando as pessoas. E também tenho vídeo. Antes não era apenas uma estudante, uma professora. Hoje, atual deputada federal Célia Chacriabá, invadindo o prédio, gritando fora Silvia, com outras mulheres que varriam o prédio, tentando me matar. 8 de janeiro, 8 de agosto de 2019, eu tive que fugir, sim, fugir do prédio, dentro do porta-mala de um carro, para não ser assassinada. Por quê? Porque eu não queria fazer acordos escusos. É essa mesma articulação que, juntamente com o ISA, tenta fazer expansão de terras. A senhora pode me dar aquele... Existem documentos de uma reunião que foi realizada em Genebra em 1981. E nessa reunião em Genebra, com planos de fragmentação da Amazônia. E nesse documento de uma reunião realizada em Genebra, eles deixam claro: criar líderes nacionais para isso, criar emendas constitucionais, impedir estradas, quartéis,
tudo aquilo que conotasse desenvolvimento econômico ou qualquer tipo de desenvolvimento na Amazônia. Este documento foi traduzido por um cartório em São Paulo em 1987. Pasmem, em 1988, eles conseguiram realizar, finalmente, por meio da nossa Constituição, fazer o artigo 231, que eu sou completamente grata por reconhecer aos povos indígenas brasileiros. Mas, com uma determinada vírgula que diz que deve-se impedir a alteração da cultura por um vulgo respeito a ela, o que hoje é utilizado ainda até hoje para garantir o infanticídio, estupro coletivo, com a desculpa de que faz parte da cultura. Mas quem ajudou e atuou plenamente em 1988 para a construção desse artigo? Nada mais, nada menos que o Márcio Santilli, o atual presidente do ISA, que hoje nós sabemos que o ISA atua plenamente nessas áreas para impedir o desenvolvimento econômico no Brasil. Aquele Márcio Santilli que teve aqui, que presta serviço para o ISA? Sim, senhor. E que ganha dinheiro do ISA? É esse? Mesmo, esse. E neste documento, na página 2, neste documento que foi traduzido do alemão para o português num cartório em São Paulo, ele diz no seu item B, na página 2, palavras que são importantes sobre o que deveria ser feito aqui no Brasil: impedir e convencer. No item C, eles ainda garantem impedir construção de estradas e obras na fronteira, civis e militares. No item D, manter os povos indígenas como em 1500. Na página 3, o item F, eles dizem definir o que deve e o que não deve ser terras indígenas, inclusive com a palavra expandir. E o principal, acima da soberania de um país. No item G, formar líderes nacionais, identificá-los e usá-los. No item H, fazer forte pressão em cima das autoridades. Tudo aquilo que está nesse documento de 1981 tem acontecido no Brasil. A fragmentação de um país, a utilização inapropriada da questão indígena contra a sua própria nação e mantê-los escravos sobre a ideologia da preservação de uma identidade, mantê-los em 1500, enquanto toda a sociedade avança, para que eles pudessem depois usufruir desse território. Obrigada. É por essas e outras que eu me convenci. No começo não passava essa ideia pela cabeça. Hoje eu estou absolutamente convencido que o Senado deve criar a Comissão Permanente da Amazônia. É uma coisa muito específica. Não dá para misturar isso com a Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente ela se ocupa de outras tantas coisas também muito importantes. E aí essa questão que é a Amazônia, que é o palco da cobiça internacional, conforme a senhora acaba de relatar, eu também li livros, inclusive doados pelo senador Plínio, dizendo da articulação que fizeram forças estrangeiras com o deputado Fábio Feldman, à época, na Constituinte, para pressionar. Por isso que a gente diz o seguinte: hoje, quando eles fazem as operações, muitas vezes é a lei que eles criaram. A lei que os lobbies deles fizeram criar no Brasil em 88 e depois outras que vieram sendo construídas e tal. Então hoje, Plínio, eu entendo como assim, consequência mais do que natural da CPI a proposta nossa da criação da comissão. Eu sempre sou a favor, como me considero um liberal clássico, acho que o Estado tem que ser o mínimo de tamanho possível. Sempre fui primeiro secretário da Câmara Federal, até hoje sou espantado com o tamanho do gasto que ela tem, que muitas vezes não produz de acordo com o gasto, mas eu acho que tudo que nós falamos e vimos, estudamos, ouvimos nessa CPI aponta a necessidade desse trabalho continuar. E eu não vejo outra maneira mais eficiente desse trabalho continuar do que o Senado, presidente Plínio.
se comprometer de criar a comissão permanente da Amazônia. O interesse internacional é ali. Quando a ministra vai para a COP, ela não vai falar do que está acontecendo lá em Alagoas. Ela não vai falar dos rios, dos grandes centros urbanos que estão assoreados, que esse é onde vive a maior parte. Não, é a Amazônia. É a floresta amazônica, é a Amazônia e tal. Então, é lá. Se é uma coisa específica de interesse mundial, eu acho que nós também temos que ter uma comissão específica para continuar o trabalho que a CPI. Sabe, com tempo, não mais com tempo determinado, para fazer esse... Por exemplo, eu gostaria de, pela CPI, ter ido a todos, e nós não fomos. Termino o prazo, eu ainda fico com o gosto de que eu queria ir para Roraima, sabe, lá onde foi criada essas coisas todas que, como eu falo, mesmo com o relatório de um esquerdista contra, o Lindbergh Farias, que hoje voltou a ser deputado federal, criou-se uma comissão externa para analisar lá a criação da reserva que foi feita, e ele foi contra. Eu li o relatório inteiro. Inclusive, quem me orientou lá na sua sala foi o Aldo Rebelo. Ele disse, olha, pega o relatório do Lindbergh, ele era o relator, e ele era contra a criação da Yanomami nos moldes que foi criada. E foi criada por cima de todo mundo, né? Então eu gostaria de ter ido lá, com a comissão. Eu gostaria de ter ido lá para ver o que a senhora não pôde ver nem como ministra. E isso pode ser feito e deve ser feito com a comissão permanente da Amazônia. Então eu acho fundamental, e de antemão já digo que nós temos pessoas aqui mais do que... São 9 estados, vezes 3, são 27 senadores, é um terço. Enfim, era só isso. Muito obrigado. Parabéns, Silvia. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro depoimento aqui do fundador da FAZ, eu falei para ele, dizendo boas-vindas, que aqui não era Inquisição, um tribunal de júri, mas que ele observasse que só tinha senador que conhece a Amazônia. Era um aviso para dizer, não mente, porque a gente vai saber que está mentindo, mas nenhum deles me ouviu e me atendeu. Deputada Silva, qual foi o ano de Genebra? 81. Pois é, olha só, de 81, essa organização, mas antes de 81, as missões, os cientistas disfarçados, os pesquisadores disfarçados, que gerou isso aí, essa intromissão desse pessoal. Eu lembro que, e vale a pena que ainda mais, eu gostava de fazer letras de música, e a gente ganhou um festival em 81. E uma das passagens eu dizia assim, dói ver essa estranjada enfiada na mata roubando a gente. 81. Faz parte da letra de música que eu fiz, que ganhou o festival. Então, vasculhando minha vida, né, todas já encontraram algumas coisas sobre a minha vida, mas estão relacionado sempre à Amazônia. Agorinha, acabaram de descobrir que eu tenho um chalé numa reserva de desenvolvimento sustentável há 30 anos. Desenvolvimento sustentável, né? A pessoa não sabe nem o que é na ânsia eu sempre disse, né? A minha família, a minha mulher, a Aninha, minhas filhas, não tem perigo de me agredir, de sequestrar, de bater, não tem, porque onde a gente anda mais tentar denegrir a imagem, tem. Agora imagina só, né, caboclo de beira de rio ter medo de injúria, calúnia, difamação. De forma alguma. O homem público não pode se dar esse luxo de ter receio. Mas estão vasculhando as nossas vidas, Damares. Por isso que eu digo, não sou só eu, não. Eu recuso ao que vocês jogam para mim, essa responsabilidade. Foi um compromisso que eu assumi com o eleitor do Amazônia e da Amazônia. Sanei esse compromisso de jogar luz nessa escuridão. E como a senhora bem disse, senador, começo, é o início. É o início, né? Onde a gente passa, qualquer lugar, as pessoas elogiam por isso, mas é só o início. O relatório do Márcio, que está muito bom, vai depender das autoridades competentes para dar andamento. E eu sempre disse que se eles não derem, não tem problema, nós vamos dar esse andamento. E aqui uma satisfação ao líder indígena, o Caré, que a gente foi lá em São Félix do Xingu e ele foi ameaçado de morte. Aí é pelos índios mesmo. As ONGs não botam a cara nisso. Imagina o cara, né, acostumado com tudo do bom e do melhor, vai se meter ao dedo para ameaçar alguém, vai se rebaixar. Eles só conduzem, manipulam. E o Caré foi ameaçado, sim. E nós pedimos providência. A senadora Damares é que deu o caminho correto de onde deveríamos fazer. A gente já enviou um ofício, né, o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania. Proteção aos depoentes da CPI das ONGs. A gente está pedindo proteção ao Caré, porque ele precisa mesmo. A gente teve também o que teve aqui, o outro do Pará, o Samuel. E aí como que a gente está lidando? É com isso. Mas isso aqui é só começo, é só as coisinhas que vocês podem saber.
Pesa sobre nossos ombros, sim, responsabilidade alta, né? Coragem, isso não é coragem, isso é compromisso que a gente tem com o nosso povo. Todos nós, a Silvia, a Damares, o Márcio, é um compromisso que a gente tem com a nossa população. Lá na Bahia, olha só, é a mesma coisa, embargam terra, cortam energia, apreendem máquina, exportam na Bahia. Então acontece no Brasil inteiro esse tipo de coisa. Quinta-feira, não pela ONG, não pela CPI, mas enfrentando as ONGs, eu vou a Altazes, reunir com os 30 comunidades indígenas, os 30 que querem o potássio, os 4 que não querem, não sei se eles vão. Eu vou lá para ver se a gente encontra uma solução e depois ir lá com o procurador. Aí já não é a CPI, mas a CPI está em vigor. Mas eu irei lá sim, como interessado. E sem nenhum medo, nenhum receio. Eu vou estar entre amigos lá, eu não vejo problema nisso. A gente tem que cumprir com a nossa missão. O senador Beto já não está mais, o senador Estício parece que não conseguiram esperar, e eu não os critico por isso. Mas eu vou apresentar alguns projetos de lei, como eu estava ouvindo você falar aí, da quarentena, já tem transparência, a gente vai poder dar nossa contribuição. Eu estou esquecendo de algo, senadora Damares, alguma coisa, Silvia, Márcio. Então, deixa a gente fazer um resumo. A CPI não acaba hoje, é só dia 19, não acaba hoje. A gente tem aí requerimento aprovado da FUNAI, tem requerimento aprovado da FOIRN, lá de São Gabriel da Cachoeira, da Guajajara também tem requerimento aprovado, da Guajajara também tem. Então a gente precisa decidir hoje se a gente quer ouvi-los. A intenção era a ministra Marina ser a última, mas como aqui não tem bobo, a gente convidou primeiro sabendo que ela recusaria, para então convocá-la, né? Eu acho engraçado. Eles chegam aqui do meu lado e olham para a gente assim, né, com desdém, achando melhor do que a gente, achando. E aí está a razão da CPI ter conseguido ser instalada. Subestimaram. E vocês, Damares, dessa nova legislatura, colaboraram demais. A gente conseguiu 28 assinaturas pedindo. Aí caducou. Com a nova safra, foram 41 assinaturas para pedir a prorrogação. 41, ou seja, metade mais um. Então, aqueles que assinaram a prorrogação têm igual participação no sucesso, no objetivo dessa CPI. Desde o começo, peguem a primeira sessão que vocês vão ouvir falando do mesmo jeito. Isso aqui não é para demonizar ONGs. Não vamos ter a ousadia de demonizar ONGs. Isso aqui é para separar o joio do trigo. Não é uma questão de Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. Não é uma questão de direita e esquerda. Ela transcende essa questão. É uma questão desses colonizados que pensam e querem agir como colonizadores, que brigam, que pugnam pela nação colonizada, contra a gente, que nós queremos uma nação liberta, soberana. Essa é a questão. A soberba contra a humildade, a simplicidade. Mas na guerra daquela senhora, é isso aí, aquela senhora, a outra mulher, quem depois aqui o tempo todo, só não deram coragem de dizer que a gente está certo e seguir adiante. Não temos o direito de fraquejar. Não temos esse direito de fraquejar. Que vasculhem nossas vidas. Depois da CPI eu respondo a qualquer coisa, mas até lá não tiram a nossa atenção. Vasculhem, vejam, trabalhem, façam o que acham que tem que fazer. E nós cumprimos com o nosso papel, com a nossa missão, que é mostrar ao Brasil isso aí. Que é abrir a caixa preta. Porque a caixa preta existe nos aviões. E a caixa preta existe nessas ONGs. E a caixa preta existe nos ministérios. E a caixa preta existe no IBAMA, na FUNAI e no CMBio. E haja caixa preta. Nada mais, né? Nada mais. Deixa eu ler aqui, eu não aprendi até hoje, cara. Deixa eu ver aqui. Antes, coloque em votação as atas da 29ª e 30ª reuniões, solicitando a dispensa de suas leituras. Os senhores parlamentares que as aprovam permaneçam como se encontram. Não havendo mais nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Haverá pelo menos mais uma. Agradecendo a todos, desejando paz de Cristo sempre, e muito obrigado pela força de vocês. Eu que agradeço. Márcio. Eu que agradeço.